Olá, pessoal! Eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 18 de novembro. Essa semana nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E a nossa leitura é Meu Crespo é de Rainha, uma história de Bell Hooks com ilustrações de Chris Raschka. Agora, nós também vamos ilustrar uma história. Você sabe que história nós vamos ilustrar? Você pode escolher um personagem ou um trecho. A professora deixou aqui uma pista. Qual história que tem esses personagens? Um rei e uma rainha, fadas, a Malévola e a princesa Aurora. Conseguiu descobrir? Sim, é a história da Bela Adormecida. Para que a gente se lembre alguns trechos da história e pense bem naquilo que nós queremos desenhar, a professora separou alguns trechos e vocês vão escolher. Não é para copiar o desenho, ok? A professora só escolheu alguns trechos ilustrados e vocês vão escolher, dentre esses ou um outro trecho que vocês queiram, o que vocês querem ilustrar. Lembrando que o desenho que vocês vão fazer tem que ser referente à história da Bela Adormecida, ok? Certo dia nasceu uma bela menina. Convidaram parentes, amigos e 12 fadas. Então aqui mostra o nascimento de uma criança e aqui as fadas ao redor. Quando a menina completar 15 anos, morrerá. Aqui a Malévola dando o presente dela para a criança. Um mau presente, por sinal. Outra fada a presenteou com um sono profundo. Nesses dois casos, a imagem representa o que foi lido, ok? Os anos se passaram e a menina ficou muito bela. Ao completar 15 anos, o feitiço se concretizou ao furar o dedo em uma agulha. Então aqui mostra uma adolescente dormindo e aqui uma adolescente bela. Novamente, nos casos que a ilustração reforça a passagem do texto. Nesse instante, ela e todo o reino caíram em um sono profundo. Passados 100 anos, foi despertada com um beijo de um príncipe. Então, aqui os súditos também dormindo. E aqui o príncipe que a desperta com um beijo. Nos dois casos, mais uma vez, a ilustração reforça o que foi tratado na leitura. Então, você vai escolher a parte da história que você mais gostar, a parte da história que você preferir e vai fazer um desenho bem bonito e caprichado. Lembrando que o que a professora colocou são apenas ideias. Você pode escolher uma dessas ou você pode escolher a sua própria ideia. O importante é que o seu desenho tenha relação com a história e que você faça ele bem colorido. Ler e refletir sobre o mundo ao meu redor. Ler e entender. Página 180 do nosso livro Vem Voar Interdisciplinar. Leia a letra da canção Planta Bambolê. Ela foi feita para as crianças pelos compositores Sandra Pérez e Luiz Tati. Esse é o pessoal do Palavra Cantada. Planta Bambolê. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei para baixo, tinha um caule na raiz. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. Posso também, às vezes, balançar, mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. Na nossa aula de quinta-feira, vocês vão ouvir
essa musiquinha com palavra cantada, ok? Agora a gente precisa, na página 181, responder umas perguntinhas. Primeira pergunta: releia o título da canção. Que pista ele dá ao leitor sobre o assunto da canção? Então, aqui é o título. E você acha que vai falar esse texto? Perguntinha 2. Encontre na letra da canção palavras com o mesmo som. Então, nós vamos procurar as rimas. Ok? Na perguntinha 2, nós vamos procurar as rimas. A professora vai dar uma dica. País, raiz. Elas terminam com o mesmo som. Então, são palavras que rimam. Além dessa rima, país e raiz, que estão na segunda estrofe, existem outras palavras com o mesmo fim. Então, vocês devem procurar essas palavras e escrever para responder a perguntinha 2. Pergunta 3. Por que a planta diz que a crise a pegou logo que nasceu? Assinale com um X. Porque ela não tinha dúvidas de que era uma semente e queria sair pelo país. Porque ela já não era mais semente e não tinha flor. Porque ela queria girar um bambolê em seu caule. Pense, se for necessário, releia o poema e escolha a alternativa que você julgar que está correta. A correção será feita na nossa aula de quinta-feira. Por que a planta não pode sair pelo país, como diz a canção? As plantas podem sair por aí? Pense em uma resposta. Aí agora você vai voltar lá na letra da planta, que está aqui, e vai sublinhar as partes da planta, que são semente, flor, caule, raiz, folhas, flores e frutas. Você deve procurar todas essas partes e grifar. O que é grifar? É passar um lápis embaixo, sublinhar. E essas duas últimas questões você não precisa responder. Veja que elas têm balõezinhos ao lado. Então, são questões para a gente pensar e conversar. De acordo com a letra da canção, o que é preciso para a planta florir? Você concorda com essa afirmação? Então, você vai lá olhar no texto. O que fala que precisa? E você vai ver se você concorda com essa resposta. E aí, na aula de quinta, a gente conversa. Para que uma planta possa dar flores e frutos, basta colocar água? Converse com os colegas e o professor. Então, nós vamos pensar se a planta precisa apenas de água para dar flores e frutos. Por hoje é só. Um beijo da Pro e até amanhã.